Isaac Newton, um maçom. Ele tem uma loja com o seu nome, mas foi filósofo natural, cristão herético e alquimista. Isaac Newton, um maçom. Poucas pessoas gostavam de Isaac Newton. Ele era sensível, com uma pele fina. Ele também tinha um temperamento prodigioso. Qualquer um que questionasse seu trabalho precisava se preparar para uma rivalidade longa e desagradável. Ele também não era sociável. Estudiosos da época se reuniam em cafés e debatiam publicamente, frequentemente cruzando o Canal da Mancha para comparar anotações com intelectuais continentais. Contrário por natureza, Newton nunca deixou a Inglaterra e preferiu a vida como um solitário, sentado por dias em sua mesa, enchendo cadernos com cada um de seus pensamentos. Sua reputação como acadêmico repousa em seu trabalho em matemática e filosofia natural, o precursor da ciência, com ênfase especial no que se tornaria física. Mas esses eram apenas parte de seus amplos interesses, que o levaram a campos que não se enquadram em sua imagem de portador da tocha do racionalismo científico. Com 24 anos, Newton foi nomeado membro do Trinity College Cambridge, pouco depois, professor lucasiano de matemática. As regras da faculdade exigiam que ele fosse ordenado na Igreja da Inglaterra, então ele começou a estudar teologia metodicamente. Ele abraçou fervorosamente o cristianismo, mas rapidamente concluiu que não poderia aceitar a teologia anglicana sobre a Trindade e se alinhou com o arianismo. Vendo o desastre se aproximando, as forças amigas garantiram uma isenção da ordenação para o titular da cátedra lucasiana, então o cristianismo apaixonado, mas herético, de Newton não atrapalhou sua carreira universitária. Compelido pelos mistérios da alquimia, Newton se apaixonou pela Bíblia e se convenceu de que os livros proféticos, especialmente Daniel e Apocalipse, continham mensagens embutidas que apenas alguns poucos escolhidos podiam entender. Como ele havia nascido no dia de Natal, e claramente recebido uma visão que outros não tiveram, ele passou a se ver como um dos adeptos, escolhido especialmente por Deus para decifrar o universo. Ele até se autodenominou Jeová Sanctus Unus, o único santo Jeová, em seus cadernos particulares, um anagrama de seu nome em latim, Isaacus Newtonus. Longe do respeitável mundo das universidades, a alquimia era uma alternativa e rica tradição de conhecimento, oferecendo percepções espirituais, mágicas e quase científicas para aqueles que trabalharam em seus textos misteriosos. Embora alguns ramos da alquimia fossem profundamente eruditos, a maioria dos filósofos naturais os via com desconfiança, principalmente por causa dos muitos charlatões que enriqueceram com as promessas de elixires da vida eterna e compostos para transmutar chumbo em ouro. Newton achou tudo isso atraente e foi um devoto ao longo da vida, ficando acordado noite após noite em seus cadinhos e alambiques, esforçando-se para desvendar os segredos de se a matéria poderia ser desmontada e remontada com as chaves químicas e espirituais corretas. Seu fascínio por desvendar verdades e segredos ocultos, seja em matemática, filosofia natural, bíblia ou alquimia, o levou a ver todos esses estudos como conectados. No final de sua vida, ele se convenceu de que a arquitetura sagrada também era um repositório de sabedoria arcana e começou a estudar os templos do mundo antigo. Seu último livro, The Chronology of Ancient Kingdoms, contém uma análise numerológica detalhada dos mistérios embutidos no templo do rei Salomão, que exerceu um fascínio especial para ele. Nos mesmos círculos dos maçons, os filósofos experimentais eram um subgrupo dos filósofos naturais. Eles fundaram a Royal Society quando Newton era um adolescente, e seu círculo incluía muitos que também eram fascinados pela maçonaria filosófica especulativa. Newton foi convidado a ingressar na Royal Society e eventualmente se tornou seu presidente, por isso conhecia muitos maçons importantes da geração. Se Newton alguma vez se juntou à maçonaria é desconhecido. Em 1861, os fundadores da loja da Universidade de Cambridge certamente pensaram que sim, pois a chamaram de loja da Universidade de Isaac Newton. No entanto, como a loja da antiguidade, a alegação do número 2 de ter o contemporâneo de Newton, Sir Christopher Wren, como membro, não há como saber.
Ambos os homens tinham os interesses apropriados e se misturavam nos círculos filosóficos certos. Mas os registros da maçonaria do período são esparsos, e nenhum que sobreviveu demonstra que qualquer um deles foi iniciado. No entanto, isso não significa que eles não eram maçons. No papel, eles eram exatamente o tipo de homem que frequentaria lojas da maçonaria filosófica no final do século XVII e início do século XVIII. Newton tinha 3 anos quando Elias Ashmole se tornou a primeira pessoa conhecida a ser iniciada em uma loja inglesa de maçons especulativos, em Warrington em 1646. Ele tinha 74 anos quando a Grande Loja da Inglaterra foi formada em 1717. Se ele fosse um maçom, é improvável que ele fosse particularmente sociável. Apesar de tudo isso, ele teria sido um dos membros mais fascinantes, de pensamento livre, subversivo e não convencional da arte, não apenas em sua idade, mas em qualquer idade. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.